temos é 7 corpos energéticos. Mas 7 corpos energéticos não são os únicos. Nós temos o corpo primeiro, que é a alma, que é o mais do lado de fora. Temos o segundo, que é o corpo celestial, que é esse mais escuro. Temos o corpo mental superior, que já seria no plano espiritual. Temos o corpo mental inferior, que é a nossa mente atual, que é essa parte aqui. O amarelo, que é o corpo astral, plano físico, o aspecto mental inferior. E temos o laranjado e o vermelho. O vermelho já é o nosso corpo físico. O que acontece com as doenças? As doenças, elas estão aqui primeiro, nos corpos energéticos. Quando nós temos os sintomas e quando nós temos as dores, elas já estão atuando no físico, então elas já penetraram essa parte energética por completo. Então imagina como é que nós temos que trabalhar. O que o Hegel diz? De dentro do corpo físico para fora, para podermos eliminar tudo que está desequilibrado no nosso energético, atingindo o físico, podemos eliminar ela para lá. Junto com esses corpos energéticos, muita gente já conhece, temos os chakras. Chakras são os nossos pontos energéticos. Também são demonstrados por 7 chakras principais. Mas entre tantos corpos energéticos quanto chakras, não existe só 7. Existe infinito. Nós não temos a conta quantos delas que existem. E por que usa-se o 7? Usa-se o 7 porque ela quer dizer infinito. Então o 7, ela traz para nós que nós temos infinitos corpos energéticos. Nós temos infinitos chakras. Tanto que na acupuntura, no Douyin, na medicina chinesa, a gente tem todos os pontos. Essa é só a parte da frente, tem a parte de trás também. Temos todos os pontos dos meridianos e cada pontinho é um chakra. Cada pontinho é um centro energético que é trabalhado. Então, não me recordo a quantidade, quem mexe com a acupuntura aqui sabe? Nem no mapa tem totalmente. Nem no mapa tem. São quantos o total? Mais de 2.000, para vocês terem ideia. Se nós temos mais de 2.000 pontos energéticos ou chakras, nós também temos mais de 2.000 corpos energéticos, concorda? No canal da bexiga, 67 pontos. Só no canal da bexiga, gente, que é o canal aqui, né? São 67 pontos, 67 chakras. Sim. Duas voltas nas costas. Olha só, gente. E aí são esses canais por onde corre a energia. Essa energia corre através de estímulos na acupuntura, mas corre também através de estímulo da homeopatia. Porque a homeopatia, ela atinge as energias. Então, a homeopatia, ela vai atingir primeiro os sintomas, né? Porque a pessoa chega no consultório da gente e ela está passando mal, ela está sentindo dor, ela está triste, ela está sentindo mal, às vezes nem sabe explicar por quê. Mas aí nós temos que realmente trabalhar primeiro aquilo, porque são muito imediatistas. A gente acha que uma coisa não funciona quando ele não tem resultado, concorda? Mas não adianta a gente atender uma pessoa com alguma dor, ela chegar depois, voltando no consultório e ela falar, não, essa dor melhorou, a gente parar. Por quê? Porque esse sintoma, essas energias negativas que provocaram essa dor, elas ficaram dentro dos corpos energéticos e vão voltar a atingir o corpo físico. Aí que a gente entra com as homeopatias em direções maiores. Aqui nós temos as fotos. Aqui em cima são auras ou corpos energéticos, pela foto aqui, Eliana. Pela foto aqui, Eliana, que tem doenças. Vocês podem ver que eles têm falhas, que não têm homogeneidade nenhuma.
esses 3 todos. Através dessas fotos, tem técnicas também para saber quais que são as doenças ou distúrbios mentais que a pessoa tem. Aqui embaixo, podemos ver que ela já se fecha. Essa pessoa, ela tem um pequeno distúrbio aqui. Seria na área da garganta, certo? Mas ela já está bem mais harmonizada. Então, na hora que a gente encontra uma pessoa muito doente na homeopatia, a gente tirando uma foto, a gente vai ver isso aqui. Depois do tratamento, a gente já vai ver mais ou menos isso aqui. A diferença é bem grande, né? E é bem mais bonito o de baixo. Né? Pode passar. Novamente, a lei de Jung. Nossos chakras, elas circulam a energia. A energia, ela vem de cima, aqui, ó. Tá piscando, vocês estão vendo? A energia vem aqui. A gente recebe energia pelo chakra coronar. Ela distribui por todos os nossos chakras, de cima para baixo. Então, se essa energia circula de cima para baixo, nós podemos completar essa lei, que a nossa cabeça é a autarquia. Então, quando a gente tem dor de cabeça, já tem atingido problemas na cabeça, a autarquia. Quando dá uma exoneração através de uma dor de cabeça, ela está iniciando a cura. Na hora que a exoneração está aqui nos pés, está terminando a cura. Como que Hering explica para nós. Pode passar. Aqui nós temos uma espiral, que seria, se a gente olhar diferente, a gotinha homeopata pingando na água, né? Espalhando aquelas correntes em volta. Isso é certo. O que ela faz? A homeopatia, ela começa na mente, ela começa aqui e vai através de um círculo, uma centrífuga, colocando para fora as doenças. Então, o que ela consegue? O que nós temos aqui? A medicina exonerativa, que é a homeopatia, e a medicina supressiva, que é a alopatia. Então, a exonerativa, ela começa através do sistema nervoso, depois através dos órgãos vitais, depois através do tubo digestivo, das vias aéreas e através da pele, que a gente sabe que é o último para exonerar. Então, uma centrífuga, girando essas energias que a gente viu nas chakras, para poder realmente colocar tudo que tem de negativo para fora. Alcançar a cura. Como que a gente alcança a cura? Só tem uma maneira, o autoconhecimento. Por quê? Quando a pessoa vai no consultório ou vai conversar com você, se ele não se conhece, se ele não sabe como que ele é, que tipo de pessoa que ele é, como é que ele vai explicar e como nós vamos saber por que ele está doente? Não tem como. Que cada doença é relacionada a um estado mental primeiro. Todos, como que a gente viu na parte energética, primeiro está no mental. Primeiro está na parte energética de fora para atingir o nosso corpo. Então, o autoconhecimento é uma das partes mais importantes e é o primeiro passo para a cura da gente. A gente tem que se conhecer melhor e observar tudo. Como que se autoconhece? Todo dia se observando nossos atos, nossas reações. Como é que eu reajo se eu tenho uma notícia boa? Como é que eu reajo se eu tenho uma notícia ruim? Como que meu organismo reage a um certo tipo de alimento ou uma certa ofensa? E só assim que a gente vai se autoconhecer. Há muitos métodos para isso. Pode passar. A pessoa que não se conhece não pode saber por que está doente. Não tem como ser ajudada para se curar e assim melhorar a qualidade de sua vida. E se ela não sabe o que a faz ficar doente, não consegue evitar a doença novamente. Porque se a gente está doente por algum motivo, a gente tem que mudar o hábito. A gente tem que mudar o jeito. E só assim que a gente consegue não adoecer daquele jeito mais. Pode ser que venha outro. Mas aquela doença a gente consegue que não volte. Pode ir.
Hipócrates diz para nós, a doença é o desequilíbrio do estado natural do corpo. Como a gente sabe, o que é o estado natural do nosso corpo? O equilíbrio. O que é mais? A saúde, certo? O estado natural nosso é este. Os fatores causais das doenças podem ser internos, dieta, exercícios, ou externos, pelo ar, pelo vento, pelo calor, pelo frio. Isto significa que toda a nossa vida tem influência na nossa saúde. O que quer dizer? Toda a nossa vida. Hipócrates novamente diz que o alimento seja a tua melhor medicina. É lógico, né, gente? O que acontece se você às 11h30 da noite come uma feijoada e vai dormir? Como que você acorda? Acorda bem? Bem disposto, assim, para fazer tudo que tem que fazer? Acorda bem mal, não é? Ou nem acorda, é verdade. Então, gente, nossa alimentação é muito importante. Como que nossa colega relatou que os adolescentes comem muito fast food, muito refrigerante e tudo, isso tem influência, às vezes nem na adolescência, mas vai ter influência no futuro, certo? Então, os pensamentos também são alimentos. Alimento não é só que a gente come e a gente bebe, é que a gente pensa. Elas são alimento para o corpo e para a alma. Se a gente tem maus pensamentos, a gente desequilibra o nosso energético. E aí vai acontecer o quê? O nosso energético vai refletir no nosso físico e a gente adoece. Aí entra na homeopatia, né? O doente e a cura. A doença não existe. O nosso pai da homeopatia diz isso. Existe o doente. É claro, vocês veem uma cadeira ter uma doença? Você vê uma mesa ter uma doença? Não. Nós somos doentes. E nós somos doentes pelos atos e pelas coisas que a gente faz. Então, na ilustração que a gente fez, as energias que circulam no nosso corpo, sutis e energéticos, recebem as agressões dos pensamentos, do meio que frequentamos, da alimentação errada, e transmite isso para o corpo físico. Aí existimos nós doentes. Tudo na nossa vida tem influência. Esse ambiente que nós estamos aqui, que tem uma energia gostosa, uma energia tranquila, todo mundo querendo aprender, querendo ajudar um ao outro, é um ambiente saudável. Mas se a gente vai no bar da esquina, onde tem uns 15 às 10 horas da manhã, já tudo bêbado, não sabendo mais ficar em pé, não é um ambiente saudável. Nós vamos pegar essas energias também. O estado de doença se adquire através de pensamentos, hábitos e má alimentação. Então, a pessoa que sempre tem um pensamento muito negativo, você pode ver que ele vive desde novo, tudo está ruim, tudo está errado, coitados dos meus filhos, eles têm que estudar. Coitados dos meus filhos, deixa eu fazer isso para eles, porque senão eles vão cansar, etc. Essas duas pessoas chegam numa certa idade, adquirem tudo que a doença pode imaginar. Chega lá para seus 60, 70 anos, o que acontece? Estão lá tomando 20, 30 remédios alopáticos diferentes e não sabem mais como ficar em pé sem remédio. Podemos ajudar eles? Essa idade? Sim, podemos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. A gente não pode mudar o passado, mas podemos recomeçar. Então, a gente nessas horas pode entrar, por exemplo, com os remédios homeopáticos, dependendo da pessoa, qual que seja. E já temos o caso que realmente uma pessoa que estava tomando 18 medicamentos alopáticos, depois de um mês, ela passou a tomar só 10. Ainda é muito, né? Mas pelo menos já tirou 8. Já ajudou. O fígado e a vesícula biliar são órgãos complexos recebendo as informações do nosso plexo solar, o chakra umbilical, e são atingidos pela raiva, ódio.
Os rins pelo medo, a circulação sanguínea pela falta de agir e se movimentar mentalmente. Os pés e as pernas, quando se está cansado de andar na vida e de enfrentar os problemas. O sistema respiratório, quando se sufoca os sentimentos. E a garganta, quando fala que não deve deixar de falar. Ou quando não fala que você gostaria de falar. O que é isso? Isso é uma relação entre o comportamento de nossos órgãos. Pessoa que tem problema de enxaqueca, se ele o dia antes fica muito nervosa e fica brigando, no outro dia ele acorda com crise de enxaqueca. Por quê? Porque atingiu o fígado. E a partir do fígado vai para o baço, etc. E aí vai começar a atingir todos. Pode ir para frente. Aprender com a dor. Será que dá? Aprender alguma coisa com a dor? Claro que dá. A dor é um alerta. Ela mostra que algo está errado no organismo. Mas já se sabe que se estiver algo errado no organismo, também há algo errado no ser. Então, por isso esse autoconhecimento. Se eu sinto uma dor no joelho e quase não consigo mais andar, ou sinto uma dor no quadril, quase não consigo mais me dobrar, eu vou ter que me analisar. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou sendo rígido com algumas coisas? Será que eu não estou querendo dar meu braço a torcer para algo que tem que acontecer e eu não quero deixar? Aí vai endurecer todas as nossas juntas. Vamos ficar conforme for bem durinho. Vamos ser um ferro, né? O ferro que não dobra. Embolando tudo aqui. Olha, então o que nós podemos? A dor é semelhante à de um buril, agindo sobre a pedra e lapidando-a. As doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que o encarcera. Também peguei do nosso amigo Antônio, tá? Que já foi mencionado aqui. O que acontece? Se eu sei que meu organismo reage a certas atitudes que eu tenho, eu posso mudar essas atitudes, não posso? É fácil? Não. Nem um pouquinho. É rápido? É em doses homeopáticas. Por quê? A mudança nossa, ela é devagarzinho. E aí, com a homeopatia, a gente ajuda aquela pessoa, ou a nós mesmos, a ter outras atitudes mentais. Porque já que a homeopatia trabalha em todos os campos energéticos, nós começamos também a atingir o campo mental. Vamos pegar essa pessoa com dor na perna. Primeiro, o que aconteceu? Por quê? Houve perda. Você é muito rígido em casa? Você gosta muito das coisas no lugar? Tudo certinho? Tudo perfeito? Você não sai de casa sem lavar o último copo que tiver sujo? Você está rígido. A dor na perna começa. A dor na junta começa. Fora da depressão que pode atingir a mente. Vamos começar com o quê? Podemos dar uma arnica para pelo menos sentir menos dor. Mas depois nós temos que procurar qual que seria o simílimo melhor para essa pessoa. Eu tenho a sorte de ter aqui na sala duas pessoas que foram meus primeiros clientes no estágio. Eles estão ali para dar o testemunho, a Beatriz e a Betânia. E eles hoje são alunos do curso de homeopatia. Não são só as duas, são três. A Beatriz, eu sei que ela não importa, ela chegou a primeira vez lá no estágio para consultar. Ela falou assim comigo: eu não sei, eu não faço mais nada na vida, eu não sou útil, eu não faço nada que presta, eu só fico em casa, minhas filhas só ficam me xingando. Hoje ela está aqui, gente, já completou o primeiro ano e vai em frente. E vai me ajudar lá, né, Beatriz? Pode ir em frente. Tudo em dose homeopática, já falei isso. Quer dizer, a gente tem as doenças. Sanando os males da alma. Os males da alma são os miasmas. Aquilo que já está dentro de nosso DNA. Aquelas doenças que a gente já traz.
aquelas doenças hereditárias também. Tudo aquilo já está no nosso alma. Então nós temos que arrumar um jeito de mudar, de melhorar isso com nossos remédios miasmáticos. Na homeopatia falamos muito de miasmas, doenças hereditárias, doenças enraizadas geralmente na família. Essas doenças atuam sobre todo o ser e são adquiridas ao longo do tempo. Estas doenças estão alojadas no energético. Então, o energético agindo novamente sobre o nosso físico. Por que devemos tentar curá-los? O que vocês acham? Por quê? Por que temos que curar aquilo que está no energético? Adianta curar só o físico? Não. Aí volta tudo. Voltamos a adoecer. Então não tem como. Em primeiro lugar, porque são responsáveis por muitas doenças físicas e, conseguinte, equilibrar e evitar para ter muito mais dores. Pode ir em frente. As doenças são inevitáveis na existência humana em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. Mas o sofrimento é opção, gente. A gente sofre se a gente quer. Eu posso ter uma doença. Quantas pessoas não têm um câncer, estão tratando, mas são alegres, são felizes? E o que ajuda? Ajuda a curar. Agora, se ela se enfia num quartinho, já que eu tenho câncer, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, não vou fazer nada, ela está sofrendo. Alcançar a cura completa é modificando os hábitos. Pode ir em frente. Apenas o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura positiva. Por quê? Adianta a gente dar remédio para as pessoas, mas ele mesmo lá no fundo não está nem aí. Ele toma, mas pensa assim, esse remédio não vai funcionar nada. Essa aí não presta, não adianta. Se ele não quiser se curar, pode dar o remédio mais caro que tem da alopatia, pode ser homeopatia, pode ser que for, ele não vai curar. Ele não quer. Só que, graças a Deus, nós temos na homeopatia os remédios que vão trabalhar a mente dele para ele poder começar a querer. Mas tomara que ele toma, né? Porque muitas vezes ele leva para casa e nem toma. Pode ir em frente. Aqui nós temos as alertas. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. Eu vou só pegar uns tópicos. Toca no setinho, depois no setinho pode ir. Põe o mouse na setinha. Isto. Pode clicar, ok. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. Psicótico, né, gente? Pessoa que não consegue falar o que ele sente, pessoa que não consegue pôr para fora, aí chega lá, tá rouco, não tem mais voz, não consegue mais fazer as coisas, não consegue mais dar aula. Muitos professores têm isso, né? Que muitos professores não podem falar na sala de aula o que gostariam de falar, e aí chegam a ficar nesse estado. Você põe na setinha lá embaixo e volta. Aí pega a próxima. Pega a próxima. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Bom, essa aí não precisa nem explicar, né? Que todo mundo sabe. A gente está com a cabeça cheia de coisa para resolver e não sabe o que fazer. A dor de cabeça é brava. Pode voltar. A gente não vou pegar a lista toda porque são muitas. Isso. Próximo. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. Nós podemos, teve já aquele exemplo que eu dei, né? Pessoa que é muito negativa, pessoa que começa a se sentir inútil numa certa idade. A gente, como mulher, muitas mulheres têm isso, né? Filhos saem de casa, ficam sozinhas, se acham inútil, aí começa a ter problema de coração. Lá direito, embaixo. Isso.
Essa eu já falei, né? Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra, quando a gente é duro, a gente se mantém no ponto de vista só da gente, a gente não aceita a opinião de ninguém, a gente começa a ter dor no joelho. Eu vou só pegar mais o último. A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. Por quê? A nossa direção não é doença. A nossa vida não é uma caminhada para as doenças. A nossa vida é uma caminhada para o bem-estar, para podermos cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui. Pode voltar. Pode pôr o próximo. Tem muito mais, gente, mas não vai dar tempo para pegar tudo. O caminho para a felicidade não é reta. Existem curvas chamadas equívocas. Existem semáforos chamados amigos. Existem luzes, aplicação chamada família. E ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão. Um potente motor chamado amor. Um bom seguro chamado fé. Abundante combustível chamado paciência. Mas principalmente um maravilhoso condutor chamado Deus. E junto com tudo isso, gente, nós estamos aqui formando como terapeutas, para quê? Para ajudar aqueles que procuram a gente a encontrar esse caminho. Para ajudar as pessoas a compreender esse caminho e não simplesmente falar, eu já estou velha, então eu vou ficar doente. E não quer dizer quando a gente envelhece que a gente tem que ficar doente. Nós temos exemplos aqui, né, do nosso professor Moreno, nossa professora Eliette, que está na minha idade também, e vários outros que podemos ter saúde, mesmo estando com uma idade mais velha já. Pode. Sofrimento. O que é sofrimento? Buda ensina que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. E que a constante preocupação do homem deve ser o seu empenho em superá-lo. Ele descobriu, após umas reflexões, que ele ficava no mosteiro, foi lá fora conhecer as pessoas, que nós temos 3 tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência, o sofrimento resultado dos condicionamentos. O que quer dizer isso? Se a gente entender o sofrimento, e se a gente começa a conhecer aquele cliente que chega perto da gente, o porquê que ele está sofrendo, que tipo de vida que ele tem, como que ele age contra os problemas, nós podemos ajudá-lo a não sofrer mais. Então, a cura... Você voltou. Não, para frente. Essa aí já foi. Não, para frente, volta no sofrimento. Volta nas coisas. Isso daqui, ó. O sofrimento do sofrimento, gente, é aquele sofrimento que a pessoa tem assim. Ele vai visitar uma pessoa que está doente e ele sai de lá sentindo a mesma doença. Ele sente a dor que o outro sente. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo uma dor que ele não precisa sofrer. Ele não vai conseguir ajudar nesse momento aquela pessoa que está sofrendo. O sofrimento da impermanência, aquilo que a gente falou no início. Mudanças de hábitos. A gente toma um monte de decisões no final do ano, né? No ano que vem não vou fazer mais isso, não vou mais fazer aquilo. Quanto tempo dura? Uma semana? Hã? Uma semana? Um ano, às vezes, né? Depois, um mês, a gente já começa a relaxar, né? E depois vem as doenças por causa da atitude e a gente sofre. O sofrimento resultante dos condicionamentos. Essa parte aqui, no nosso caso, é mais importante. Nós somos condicionados em nossa vida por costumes. E os costumes trazem as miasmas. Por exemplo, uma família, pai e mãe, tem costume de toda noite beber. E aí o pai ainda fuma.
Aí que chegam os filhos de uma certa idade, começam a beber também, começam a fumar também e trazem no futuro doenças dessas atitudes. É o quê? É um condicionamento. Por quê? Pai e mãe são exemplos, não são? Depois, na adolescência, a turma de amigos que eu convivo, eles usam drogas, então eu vou usar também. Porque é a convivência, é um condicionamento, às vezes, que a nossa sociedade impõe. E aí, a gente quer fazer parte da sociedade em vez de ser nós mesmos. Então, aí que entra esse sofrimento dos condicionamentos e entra as miasmas, que são hereditárias. Se meu pai e minha mãe fumam e no futuro tem problemas por causa disso, que são vários, como osteoporose, como problemas de pulmão, etc. E eu adquirir esse hábito, eu adquiri isso porque eu vi minha mãe fazer e achei que era bom, porque era um exemplo. Então ela virou hereditária. Ela virou um miasma da família. Porque toda a família fuma e tem o mesmo problema de saúde. A cura duradoura e sem sofrimento. Isso que o Hahnemann diz para nós, né? A cura duradoura e permanente. E sem sofrimento. Somente pode se alcançar quando muda a mente, quando deixa de sofrer por aquilo que não é necessário e quando se conscientiza desses fatos. Aonde nós entramos nisso? Com nossos remédios. Já que eles atuam sobre a mente e sobre o psicológico, nós podemos ajudar nossos pacientes a fazer isso. Esta cura em doses homeopáticas, porque não se consegue mudar de uma hora para outra. Eu posso decidir de me mudar, mas eu com certeza amanhã não tenho mudado ainda. Pode ir em frente. Qual que é o papel do terapeuta homeopata? Indicar os medicamentos homeopáticos certos que ajudam nessa cura. Ajudar o outro a se encontrar para poder mudar os hábitos e se conhecer. Atender o doente sempre com muita alegria e dedicação. Lembra sempre que o doente é um ser humano e não um objeto. Seja gentil. E essa aqui, peguei do grego, terapeuta do grego terapeien, servir, cuidar. Quer dizer, servidores de Deus e curandeiros. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, aonde é que começou toda a parte da medicina nossa. Pode ir em frente. Gente, aí agora agradeço a todos os professores, Eliette, o professor Moreno, que esse curso para mim foi muito válido e mudou muito na minha vida. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Oi, é meio? Gente, tem um site e tem um e-mail. O site é www.homeopatia.bio.br e o e-mail homeopatia.bio@hotmail.com. Quem quiser essa monografia, só me manda um e-mail que eu envio para vocês. homeopatia.bio@hotmail, B de bola, bio de biologia, hotmail.com. Site é homeopatia.bio.br. O Léo conseguiu melhorar o microfone agora, tá ótimo. Ou ela fala mais alto. Não, mas é ótimo. A Olguita agora vai apresentar para nós a monografia da Olguita. A Olguita fez uma pesquisa dentro dos moldes todos de laboratório. Sim. Se eu apertar esse, será que Não, joga aí fora? Pode Hã? parar. Stop. E esse aqui? Pausa, só pausa. Ah, Vou tá. botar o